Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência Mais. Enquanto nos maravilhamos com os planetas do Sistema Solar e suas luas, há um grupo de corpos celestes que merece igualmente nossa atenção. Os candidatos a planetas anões. Esses objetos cósmicos, muitas vezes ocultos nos confins do espaço, são verdadeiros tesouros de descobertas científicas e intrigas cósmicas e vão além daquilo que estudamos na escola. Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas e nas fronteiras externas do Sistema Solar para explorar esses misteriosos mundos que desafiam nossa definição tradicional de planetas. Desde os distantes confins do cinturão de Kuiper até os segredos guardados nas regiões periféricas, cada candidato a planeta anão tem sua própria história, características únicas e segredos por revelar. Vamos além da órbita de Netuno, onde encontraremos nomes familiares como Plutão, bem como outros destinos menos conhecidos, mas igualmente cativantes. Após a vinheta, permaneça conosco aqui no canal e prepare-se para uma viagem de descoberta e admiração enquanto nos aventuramos pelos limites do conhecimento humano. Canal Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. Antes de abordarmos mais detalhadamente essa questão, é fundamental estabelecer o conceito que a astronomia utiliza para distinguir entre um planeta e um planeta anão. Um planeta anão é uma categoria de corpo celeste que orbita o Sol e compartilha algumas características com os planetas, mas não preenche todos os critérios necessários para ser classificado como um planeta. A definição oficial de planeta anão foi estabelecida pela União Astronômica Internacional em 2006. Segundo essa definição, um corpo celeste deve atender a critérios específicos para ser classificado como um planeta anão. Um planeta anão faz parte do Sistema Solar, orbitando o Sol, e é caracterizado por possuir massa suficiente para adquirir uma forma esférica, ou quase esférica, devido à sua própria gravidade. Esses dois requisitos são compartilhados tanto por planetas quanto por planetas anões. No entanto, o que distingue um planeta anão é um critério adicional. Planetas anões não limparam sua vizinhança orbital. Enquanto um planeta tem sua órbita livre de detritos significativos, um planeta anão não conseguiu realizar essa limpeza. Em outras palavras, ele compartilha sua órbita com outros corpos ou está em uma região onde há numerosos objetos próximos de tamanho comparável. Assim, um planeta anão é um tipo de corpo celeste que orbita o Sol, mantém uma forma esférica devido à sua gravidade, mas não possui massa suficiente para ter eliminado todos os detritos de sua órbita. Dentro deste contexto, atualmente, a União Astronômica Internacional reconhece oficialmente 5 planetas anões. Em uma comparação com a Terra, bem como com Mercúrio, o menor planeta do Sistema Solar, e também com a nossa Lua, esses 5 planetas anões são listados em ordem decrescente de tamanho. Então teremos Plutão, Eris, Haumea, Makemake e Ceres. Todos esses 5 corpos celestes orbitam o Sol e possuem uma forma esférica. Notavelmente, Haumea exibe um formato ovalado. No âmbito mais amplo, o termo esférico pode ser empregado para descrever não apenas objetos perfeitamente redondos, mas também formas que se aproximam dessa característica, com curvaturas suaves e contínuas em todas as direções, como é o caso de Haumea. Vale destacar que, embora os planetas anões sejam significativamente menores até mesmo do que nossa Lua, sua classificação como anões não é determinada apenas por seus tamanhos reduzidos, mas sim pela pequena massa que não possui potencial gravitacional suficiente para limpar suas vizinhanças orbitais. Essa é a distinção principal entre um planeta e um planeta anão. Exceto por Ceres, que está localizado no cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter, a uma distância de 2,8 unidades astronômicas do Sol, os demais planetas anões, como Plutão, Haumea, Makemake e Eris, residem no cinturão de Kuiper, além da órbita de Netuno. As distâncias desses planetas anões ao Sol, em unidades astronômicas, são respectivamente 39,48 para Plutão, 43,18 para Haumea, 45,43 para Makemake e 67,86 para Eris.
Importante ressaltar que essas distâncias são as médias ao Sol, correspondentes aos semi-eixos maiores de suas órbitas. Na tabela que será preenchida a seguir, além dessas distâncias médias, serão incluídas as distâncias de periélio e afélio desses objetos, ou seja, seus pontos mais próximos e afastados do Sol respectivamente. É sempre válido lembrar que uma unidade astronômica representa a distância média da Terra ao Sol, equivalendo a aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Levando em conta esses aspectos, uma ampla gama de objetos transnetunianos está presente, constituindo corpos celestes que residem além da órbita de Netuno, muitos dos quais dentro do cinturão de Kuiper. Atualmente, vários desses objetos estão sendo considerados como possíveis candidatos à classificação como planetas anões. A seguir, examinaremos os principais entre eles, incorporando não apenas Netuno, mas também os planetas anões já reconhecidos, como Plutão, Haumea, Makemake e Eris. Para termos uma escala de referência, incluiremos a Terra e o planeta anão Plutão, considerando seus tamanhos, enquanto discorremos sobre os candidatos a planetas anões a partir deste ponto. Orco, conhecido como Orcus em inglês, encontra-se ligeiramente mais próximo do Sol do que Plutão. Sua descoberta em 2004 revelou que ele leva aproximadamente 245 anos para completar uma volta ao redor do Sol, marcando a duração de seu ano. Distante em média, 39,17 unidades astronômicas do Sol e com uma órbita muito próxima de Plutão e Netuno, pode-se supor que Orco poderia colidir com Plutão ou até mesmo com Netuno. Contudo, a órbita de Orco é orientada de maneira diferente da órbita de Plutão, impedindo qualquer potencial colisão. Embora em algum momento sua órbita se aproxime da órbita de Netuno, a ressonância entre os dois corpos significa que Orco permanece a uma distância considerável de Netuno. Isso resulta em Orco e Plutão permanecendo em fases opostas de seus movimentos, sendo ocasionalmente descrito como anti-Plutão, devido à sua ressonância de 2:3 com a órbita de Netuno, completando 2 órbitas ao redor do Sol para cada 3 órbitas que Netuno realiza. Orco alcançou seu afélio em 2019 e atingirá o periélio em 2143. Observações iniciais sugerem que Orco tem um diâmetro estimado de cerca de 935 a 980 km, o que o coloca entre os maiores objetos do cinturão de Kuiper, embora seja ligeiramente menor que o planeta anão Ceres, localizado no cinturão de asteroides. Sua magnitude e massa são suficientes para assumir uma forma aproximadamente esférica, um critério significativo para a classificação de um objeto como um planeta anão. O período de rotação de Orco é incerto, com diferentes levantamentos fotométricos produzindo resultados variados, variando de 7 a 21 horas, embora estimativas mais recentes sugiram um período de rotação em torno de 10 horas e meia. Além disso, Orco possui uma lua conhecida como Vant, descoberta em 2005 pelo mesmo time de astrônomos que descobriu Orco. Vant é substancial em tamanho, aproximadamente a metade do tamanho de Orco. Embora alguns astrônomos já considerem Orco como um planeta anão, inclusive seu descobridor, a União Astronômica Internacional ainda não o reconheceu formalmente como tal. Ixion, descoberto em 2001, é o segundo candidato a planeta anão em nossa lista. Encontra-se, em média, a uma distância de 39,8 unidades astronômicas do Sol, levando cerca de 251 anos para completar uma órbita em torno do Sol. Com um diâmetro estimado entre 650 e 800 km, Ixion se classifica entre os objetos transnetunianos de tamanho considerável. Assim como Orco, Ixion está em ressonância orbital com Netuno numa proporção de 2:3. Ao longo de sua órbita elíptica, a distância de Ixion ao Sol varia de 30 unidades astronômicas no periélio até 49,58 unidades astronômicas no afélio. As órbitas de Ixion e Plutão não se cruzam devido à órbita inclinada de Ixion em relação à eclíptica do Sistema Solar. O período de rotação de Ixion ainda é incerto, variando entre 12 e 16 horas. O diâmetro mínimo para um objeto cósmico manter o equilíbrio hidrostático, ou seja, assumir uma forma esférica devido à sua própria gravidade, depende de vários fatores, incluindo composição e densidade. Geralmente, o limite é de algumas centenas de quilômetros de diâmetro, mas pode variar com base na densidade do objeto.
Considerando uma composição predominantemente gelada em Ixion, estima-se que o limite para o equilíbrio hidrostático nessas condições seja em torno de 450 km, colocando Ixion dentro desse limite mínimo. Portanto, ele é considerado um forte candidato a ser classificado como um planeta anão no futuro, situando-se na extremidade inferior da faixa altamente provável. No entanto, há incertezas em relação ao equilíbrio hidrostático de Ixion, pois, embora seu interior possa ter colapsado gravitacionalmente, através de uma compactação significativa do núcleo do corpo celeste, afetando sua estrutura interna e potencialmente sua forma e comportamento, sua superfície permanece não comprimida. Isso sugere que Ixion pode não estar em equilíbrio hidrostático e, portanto, não ser um planeta anão. Além disso, não se sabe se Ixion possui quaisquer satélites naturais, impossibilitando a medição de sua massa e densidade atualmente. Salácia foi identificada em 2004 e seu diâmetro é estimado em cerca de 850 km, o que o coloca entre os maiores corpos do cinturão de Kuiper. Sua forma esférica é o resultado do equilíbrio hidrostático provocado por sua própria gravidade, um critério significativo para sua classificação como planeta anão. Orbitando o Sol a uma distância média ligeiramente maior que a de Plutão, aproximadamente 42,18 unidades astronômicas do Sol, Salácia completa uma órbita em torno do Sol a cada 274 anos. Este corpo celeste possui um satélite natural conhecido, chamado por Actaeia. Descoberto em novembro de 2000, Varuna recebeu o nome do antigo deus hindu do céu e das águas, evocando sua posição distante e misteriosa nos confins gelados do Sistema Solar, apesar de estar localizado entre as órbitas de Plutão e Haumea. Varuna orbita o Sol a uma distância média de aproximadamente 42,72 unidades astronômicas. Sua excentricidade orbital não é elevada, com seu afélio situado a 45,1 unidades astronômicas do Sol e seu periélio a 40,3 unidades astronômicas, conferindo-lhe uma órbita quase circular. A curva de luz de Varuna é compatível com a sua forma elipsoidal, com um diâmetro estimado em torno de 900 km na maior extensão e um diâmetro médio de cerca de 650 km. A sua forma alongada sugere uma rápida rotação, medida em aproximadamente 6 horas e meia. Varuna possui massa suficiente para adquirir uma forma esférica, moldada pela sua própria gravidade. No entanto, suas características físicas detalhadas permanecem em grande parte desconhecidas devido à sua grande distância da Terra. Estudos telescópicos limitados revelaram que Varuna possui uma superfície avermelhada, uma característica comum em muitos objetos do cinturão de Kuiper. Essa coloração sugere a presença de compostos orgânicos ou moléculas complexas em sua superfície, fornecendo pistas sobre sua composição e origem. Observações fotométricas da curva de luz de Varuna indicam a possibilidade de um satélite orbitando em uma proximidade muito próxima. No entanto, devido à pequena distância angular entre Varuna e o satélite, ainda não foi possível identificá-lo com telescópios espaciais, como o telescópio espacial Hubble, cuja resolução não é suficiente para distinguir o satélite de Varuna. Quaoar foi identificado em 2002, e seu nome é uma homenagem à mitologia dos índios Tongva, nativos americanos que habitavam a região onde está localizado o Observatório Palomar, na Califórnia, local onde Quaoar foi descoberto. Na mitologia Tongva, Quaoar é uma divindade associada à criação, o que destaca a importância deste corpo celeste na compreensão da formação e evolução do Sistema Solar. Com um diâmetro estimado de cerca de 1.110 km, Quaoar é um dos maiores objetos conhecidos no cinturão de Kuiper, aproximadamente metade do tamanho de Plutão. No momento de sua descoberta em 2002, Quaoar era o maior objeto encontrado no Sistema Solar desde a descoberta de Plutão. Ele, juntamente com Eris, foi fundamental para a redefinição dos critérios de classificação, resultando na designação de planeta anão e no rebaixamento de Plutão da categoria de planeta para planeta anão. A órbita elíptica de Quaoar ao redor do Sol o mantém a uma distância média de aproximadamente 43,7 unidades astronômicas do Sol, bem além da órbita de Netuno. Para completar uma órbita completa ao redor do Sol,
Quasar leva quase 289 anos. Sua órbita é quase circular, variando apenas ligeiramente em distância, de aproximadamente 42 unidades astronômicas no periélio, a 45 unidades astronômicas no afélio. Quasar tem uma lua conhecida, Voivod, descoberta em 2006, e também possui um notável sistema de anéis. A descoberta do primeiro anel conhecido de Quasar foi feita através de ocultações estelares observadas entre 2018 e 2021. Os estudos revelaram um anel parcialmente denso, predominantemente tênue e excepcionalmente distante ao redor de Quasar, uma descoberta anunciada em fevereiro de 2023. Em abril de 2023, cientistas divulgaram a descoberta de um segundo anel ao redor de Quasar, totalizando 2 anéis estreitos, temporariamente designados como Q1R e Q2R em ordem de descoberta. Um aspecto notável dos anéis de Quasar é que o anel externo, Q1R, orbita Quasar a uma distância de 4.057 km, o que equivale a 7 vezes o raio de Quasar. Esse valor ultrapassa mais que o dobro da distância máxima teórica do limite de Roche. Da mesma forma, o anel interno orbita Quasar a uma distância de 2.520 km, cerca de 4 vezes e meia o raio de Quasar, também situando-se além do limite de Roche de Quasar. O limite de Roche é uma medida teórica que determina a distância mínima a qual um corpo celeste pode estar distante de outro, antes que as forças gravitacionais o desintegrem. Os anéis planetários são limitados em sua distância em relação ao planeta central pelo limite de Roche. Se eles estiverem muito próximos, serão desintegrados. Se estiverem muito distantes, as forças gravitacionais do planeta central não serão suficientes para mantê-los em órbita. Assim, há uma faixa específica de distância em torno de um planeta onde os anéis podem se manter estáveis e coesos. A descoberta dos anéis planetários em torno de Quasar desafiou as teorias existentes sobre a formação e a estabilidade de anéis planetários. O anel situado a 4.100 km do corpo central está bem além do limite de Roche tradicional de 1.780 km para Quasar, e isso viola a teoria tradicional do limite de Roche, que prevê que a essa distância, um anel não se sustentaria gravitacionalmente em torno de Quasar. Possíveis explicações para essa incoerência seriam: o pastoreio por alguma lua ainda não detectada, ou seja, uma lua ainda não detectada pode estar orbitando Quasar dentro do limite de Roche, pastoreando as partículas do anel e impedindo que elas se aglomerem e se desintegrem, ou sejam dispersadas. Uma outra hipótese sugere que possa existir uma dinâmica mais complexa nesse sistema do que o modelo do limite de Roche considera, com outros fatores, como a radiação solar e a colisão de partículas influenciando a estabilidade dos anéis. Going Going se localiza no distante cinturão de Kuiper, no disco disperso, uma região gelada e bem além da órbita de Netuno, a uma distância média de 67,5 unidades astronômicas do Sol, e isso o coloca quase tão distante de Netuno quanto Plutão está do Sol. Sua órbita altamente elíptica leva cerca de 554 anos terrestres para completar uma revolução ao redor do Sol, tornando um dos corpos mais distantes e mais lentos do nosso sistema solar já descobertos. Ele foi visto pela primeira vez em 2007 e, desde então, despertado o interesse da comunidade científica. Ele possui um diâmetro estimado de cerca de 1.230 km, o quinto maior objeto transnetuniano já descoberto, embora em 2016, as observações combinadas da sonda Kepler e dados de arquivo de emissões térmicas do telescópio espacial Herschel sugeriram que Going Going era muito maior do que se pensava anteriormente, dando uma estimativa de tamanho de 1.535 km de diâmetro. Going Going orbita o Sol em uma trajetória altamente excêntrica, levando 554 anos para completar uma volta em torno do Sol. Seu periélio leva a 33,8 unidades astronômicas do Sol, enquanto seu afélio o coloca a uma distância colossal de pouco mais de 101 unidades astronômicas do Sol. Essa órbita peculiar o mantém distante da maioria dos outros objetos do Sistema Solar, proporcionando um ambiente frio e isolado. Ele também está em ressonância orbital com Netuno, numa proporção de 3:10, o que significa que enquanto Netuno realiza 10 voltas em torno do Sol, Going Going realiza apenas 3.
Em 2010, uma lua de Going Going foi descoberta e nomeada Chang'e. A sua rotação é lenta quando comparada com outros objetos transnetunianos. Ele demora cerca de 22 horas para completar uma volta em torno de seu eixo, e isso pode ser causado pelas forças das marés gravitacionais do seu satélite natural, retardando sua rotação. Devido ao seu grande tamanho, massa e densidade, espera-se que Going Going esteja em equilíbrio hidrostático, o que o torna um candidato a tornar-se um planeta anão. Sedna, descoberto em 2003, está localizado além do cinturão de Kuiper, em uma região conhecida como disco disperso, uma região além do cinturão de Kuiper, que abriga uma variedade de objetos transnetunianos, incluindo cometas e asteroides. Seus descobridores, no artigo que anunciava a sua descoberta, descreveram-no como o primeiro corpo observado pertencente à nuvem de Oort. Esta região é caracterizada por órbitas altamente excêntricas e inclinadas em relação ao plano orbital dos planetas principais. Sedna orbita o Sol a uma distância média de aproximadamente 506 unidades astronômicas, o que o torna um dos objetos mais distantes conhecidos no Sistema Solar. Em seu ponto mais próximo do Sol, ele dista pouco mais de 76 unidades astronômicas. Sua órbita altamente elíptica e excêntrica o leva à incrível distância de 937 unidades astronômicas do Sol em seu afélio. Essa distância é quase 24 vezes a distância média de Plutão ao Sol, sendo que a luz do Sol demora 5 dias e 10 horas para chegar a Sedna em seu afélio. Perto desse ponto, Sedna é um dos lugares mais frios do Sistema Solar, localizado muito além do choque de terminação, onde as temperaturas nunca excedem menos 240 graus Celsius. Sedna passa a maior parte de sua órbita altamente alongada bem além da heliopausa, a fronteira além da qual a influência das partículas do espaço interestelar domina sobre a do Sol. Também em seu afélio, o Sol visto de Sedna é uma estrela particularmente brilhante no céu negro, sendo cerca de 45% tão brilhante quanto a lua cheia vista da Terra. Sua órbita em comum tem levantado questões sobre sua origem e evolução, com algumas teorias sugerindo que Sedna pode ter sido capturado de um sistema estelar diferente durante os estágios iniciais da formação do Sistema Solar, ou até mesmo que sua órbita tenha sido influenciada por interações gravitacionais com outros corpos celestes. Especula-se que o agrupamento estatisticamente incomum dos afélios de Sedna e outros objetos semelhantes seja a evidência da existência de um planeta além da órbita de Netuno, o tão procurado nono planeta, que por si só orbitaria no lado oposto do Sol. A essa distância, ele leva cerca de 11.400 anos terrestres para completar uma única revolução ao redor do Sol, o que o torna um dos corpos celestes mais lentos em termos de movimento orbital. Em termos de suas características físicas, Sedna é um candidato a planeta anão relativamente pequeno, com um diâmetro estimado em torno de 995 quilômetros. Ficamos por aqui, e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre a estranha órbita de Vênus. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.